Gente, a Polícia Federal aceitou um pedido da defesa de Anderson Torres, que alega que ele está em depressão profunda, com um quadro de sofrimento psíquico mesmo, adiando o depoimento que estava marcado para hoje à tarde. Motivo, né? A saúde delicada. Hoje ele falaria sobre a organização das blitzes, em especial em cidades e estados onde Luiz Inácio Lula da Silva mais teve votos no segundo turno da eleição. A suspeita é de que o governo Bolsonaro, pelas mãos de Anderson Torres, usou o Ministério da Justiça para impedir que os eleitores chegassem às urnas. Com ele, o cara do judiciário, Théo Cury. Vem para cá. Oi, Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Um depoimento que estava previsto para acontecer hoje, marcado então pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido feito pela Polícia Federal para ouvir os esclarecimentos, ouvir o que Anderson Torres teria a dizer com relação a essa história. O depoimento então que acabou sendo adiado, ainda não há uma data para ele acontecer, a pedido da defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Jair Bolsonaro, e ex-secretário do governo do Distrito Federal, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Em nota, a defesa disse o seguinte: que devido ao agravamento do quadro de saúde psíquico do senhor Anderson Torres, atestado após uma nova avaliação, a defesa solicitou adiamento do depoimento previsto para hoje. Diz a defesa: reiteramos nossa disposição de cooperar na busca da verdade, pois o maior interessado no esclarecimento célere dos fatos é Anderson Torres. Então, o depoimento fica em aberto. Ia acontecer hoje, não vai mais a pedido da defesa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Lembrando dessa história, a Polícia Federal vem investigando um relatório que gerou tudo isso, um relatório feito por uma funcionária do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob o comando de Anderson Torres, que elencava, fazia um mapeamento dos pontos de votação em que Lula havia ganhado de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Com base nesses pontos de votação, onde Lula se destacou com relação a Jair Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno, antes do segundo turno, Anderson Torres viajou para a Bahia e conversou com a Polícia Federal e também com a Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu de fato no segundo turno, e a gente lá no Tribunal Superior Eleitoral, a gente noticiou isso. Houve uma série de operações em cidades do Nordeste, principalmente na Bahia, em que a Polícia Rodoviária Federal parou o ônibus que estavam circulando, levando eleitores para votar, principalmente, majoritariamente, no candidato do PT, que agora é presidente da República. Isso teria dificultado a ida dessas pessoas até os colégios eleitorais para poderem, de fato, votar. Isso a Polícia Federal investiga, uma operação orquestrada antes disso para dificultar a ida dessas pessoas até o colégio eleitoral. Isso fez com que no próprio domingo de votação do segundo turno, o então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal fosse até o TSE para prestar esclarecimentos. Naquela ocasião, ele disse que só foram parados nessas blitz da PRF veículos que estavam em má condição de uso, seguindo o que o Código de Trânsito brasileiro previa. Esse foi o argumento. No final das contas, Alexandre de Moraes disse que não houve, as pessoas não deixaram de votar, mas que houve sim um atraso. É isso que a Polícia Rodoviária, isso que a Polícia Federal hoje investiga. É a saída de Anderson Torres às vésperas da eleição para orquestrar uma operação da PRF para dificultar a votação das pessoas que iam votar no então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse depoimento seria para justamente Anderson Torres apresentar a versão dele, apresentar os esclarecimentos dele à Polícia Federal. Não há uma data, por enquanto, para que esse depoimento de fato aconteça agora. Ô, Theo, eu ouvi aí, eu vou pedir para você bem sucintamente repetir só qual foi o argumento da PRF, né? Eles disseram que eles estavam parando apenas carros em más condições, não é isso? É isso, o argumento de Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, naquele encontro, ele que foi até a sede do TSE no dia do segundo turno das eleições, foi para dizer que a PRF, nessas operações, foram muitas as relatadas nas redes sociais, foi aí que esse caso veio à tona, que a PRF, nessas operações, nessas blitz, só parou veículos em má condição de uso.
seguindo, de acordo com a PRF, o Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito. Agora eu te convido, hein, Theo, relato em primeira pessoa, eu te convido a meditar sobre o péssimo estado que deveria estar o carro do senador Otto Alencar, de 76 anos, senador de 2 mandatos de 8 anos cada nas costas, no qual ele estava quando foi votar em Feira de Santana, na Bahia. Por quê? Porque, abro aspas, ele defendeu a convocação do então diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, esse mencionado pelo Theo, umbilicalmente ligado à família Bolsonaro, em especial a Flávio. Ele está falando da CPMI aqui, Theo, do dia 8 de janeiro, porque a PRF me mandou parar, Eu voto em Feira de Santana, me mandaram parar, me deixaram esperando. Eu tinha um escudo, ele chamou de escudo, um adesivo do 13, do PT, enorme, no capô do meu carro. Me deixaram mofando lá, acharam que eu iria dar uma carteirada. Eu falei, eu não vou dar não. Eu espero, botei um Zé Ramalho, que ficou cantando em tempo inteirinho, a Beira-Mar, depois Mulher Nova e Bonita, e assim eu passei o tempo até que me liberaram. Isso foi no dia 30 de outubro, dia do segundo turno, em Feira de Santana, e eu tenho certeza que aconteceu porque eu tinha um 13 no meu capô. 13 é o número do Lula. Porque veja só, né? Ou você segura a argumentação ou você não segura. O Silvinei falou, não estava parando só carro velho. Imagina o carro velho da frota do Senado, que estava carregando, inclusive com escolta, que ele tem direito, não sei se usou, mas tem direito, o senador Otto Alencar, no dia 30. É por isso que se investiga tudo. Obrigada, Theo. Obrigada pelas informações. Gente, mais cedo, já traz aqui a Renata e o Leandro. O Leandro voltou, ele tinha me abandonado. Ele sempre sai furtivamente no meio do jornal. Já voltei. 5 minutinhos. Eu não sei pra onde ele vai, amiga, eu não sei. Olha, a Renata não se levanta, né? Mais cedo, a defesa do Anderson Torres soltou uma nota que eu vou trazer aqui para vocês. Devido ao agravamento do quadro de saúde psíquico do senhor Anderson Torres, atestado após nova avaliação, a defesa solicitou o adiamento do depoimento previsto para hoje. Reiteramos nossa disposição de cooperar na busca da verdade, pois o maior interessado no esclarecimento célere dos fatos é Anderson Torres. Esse, para mim, provavelmente é um dos episódios mais graves, Renata, da atuação do Anderson Torres. Se você vai olhar como juridicamente deve ser olhado, né? Cada caso é um caso. Na narrativa política, ele vai servir para sustentar a ideia de que esses integrantes do governo Bolsonaro, que estavam também envolvidos no 8 de janeiro, e, bom, o rei desse quadro é Anderson Torres, que era ministro da Justiça em um governo e depois, no 8 de janeiro, era secretário de Segurança da Polícia, que não apareceu para proteger. Politicamente, todos esses casos somados vão construir a tese de que, na verdade, integrantes do governo Bolsonaro trabalhavam ativamente, desde que a coisa apertou na eleição, para dar um golpe. Que tipo de golpe? Impedir eleitor de chegar na urna em cidades lulistas, não deu certo, tinha minuta do golpe, não deu certo, teve o 8 de janeiro sem polícia e sem reação com ele já nos Estados Unidos, demorando aí, voltando para o Brasil só no dia 14 para ser preso e sem o celular, porque ele havia esquecido naquele momento de, bom, muito nervosismo, né? Agora, este caso, porque é uma afronta a um direito, cara, constitucional inalienável numa democracia, o direito a voto, Rê. Essa decisão de se adiar o depoimento de Anderson Torres por razões médicas, que, claro, né, esperamos que ele se restabeleça prontamente, não está preso desde 14 de janeiro, há algum tempo as notícias de bastidor davam conta que o estado emocional dele realmente era complicado e agora veio essa confirmação por parte da Polícia Federal de que as indicações é de que ele não tinha mesmo condições de depor. A questão é que a gente fica ainda sem uma fala que é importantíssima. A versão de Anderson Torres para o que aconteceu
depois de uma então subordinada sua reconhecer que sim, houve um pedido diretamente a ela para fazer esse mapa do voto. Das cidades lulistas. Perfeito, dos locais onde Lula havia sido mais votado no primeiro turno, já no depoimento para a PF, né? Então, avançando algumas casas, mais circunstâncias que colocam ele numa situação difícil. Agora, ouvi-lo e entender a sua versão, a sua leitura dos fatos, era muito importante. Então, a gente retarda ainda esse processo. Essa situação do Anderson Torres e o fato dele estar com essa aparente situação de fragilidade emocional já vem sendo repisada pela sua defesa como um argumento para a sua soltura. Não foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes até o momento os pedidos para a sua liberação. E esse coro, para que ele saia, veja só, ganhou uma nova onda, ganhou um novo reforço de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente após a divulgação dessas imagens pela CNN. Eles tentavam equiparar ali um flagrante feito pelo ex-ministro Gonçalves Dias, que caracterizaria uma omissão à situação enfrentada pelo ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres. Nada disso ainda colou aos olhos do Supremo Tribunal Federal. Ô, Leandro, tem uma questão importante para mim, que é até os aliados do Anderson Torres admitem que a situação jurídica dele é muito grave, né? Esse é um ponto central da nossa análise aqui, porque, de novo, são muitas frentes e, no fim, como o Bolsonaro e seu grupo mais próximo se ausentou, meio que evaporou, né, do país no final do mandato, todas as digitais, digamos assim, ficaram com os dedos dele, né? Todas as digitais encontradas nessa cena que está sendo investigada ficaram com os dedos dele, ficaram nas mãos dele, porque é a minuta do golpe dentro da casa dele, minuta do golpe que já falava em levante popular, intervenção no TSE e o raio que o parta. Depois, ele que vai para os Estados Unidos na véspera e todo o comando da PM diz que não tinha plano nenhum, que faltou tudo, que não entenderam o que aconteceu, deixa a Polícia Militar acéfala, sabendo o que ia acontecer. De lá, demora a falar, manda num tweet que todos seriam responsabilizados quando a coisa já estava muito feia, ele sabia que ele ia ser demitido, como ele foi ao vivo aqui na CNN, a Larissa Rodrigues trouxe a informação em primeira mão, é preso, volta preso, o chefe dele é afastado falando que foi sabotado pelos subordinados, então também coloca ali, não diz o nome dele, mas precisa pouco para entender, bom entendedor, dou meia palavra, basta, e há esse caso das blitzes, que é basicamente, assim, muito grave, porque é isso, né? Vai contra um direito inalienável em qualquer país que se queira criar democracia, que é o direito ao voto. O cidadão está apto a votar, o Estado tem de garantir que ele vote. É isso, quando se trata de um direito, é disso que se trata. As condições mínimas para que você faça e exerça seu direito, elas são dadas pelo Estado. E, nesse caso, o Estado trabalhou para que isso não acontecesse. Pois é, e aí, diante desse cenário reconhecido, né, pela PF, de que o Anderson Torres não teve condições de prestar depoimento hoje, mais um dia que ele poderia ter esclarecido essa questão das blitz feitas pela Polícia Rodoviária Federal, a viagem que ele fez à Bahia, enfim, a relação que ele tinha com o ex-diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, o Silvio Ney Vasquez. Enfim, o Anderson Torres, de fato, como você colocou, Dani, ele está ali como ele ficou responsável, ficou sendo a figura central em várias das investigações que envolvem o bolsonarismo. O 8 de janeiro, a mais grave delas, é a que motivou a ida dele para a prisão. Tem essa questão das blitz, a minuta do golpe, enfim, é uma situação complicada. E daí essa tentativa de duas frentes, né, da defesa dele, pelo que eu consegui entender. A primeira é de não afrontar mais o Supremo Tribunal Federal, porque havia um plano de lideranças bolsonaristas de fazerem uma espécie de romaria até o Anderson Torres para poder colocá-lo como uma espécie de mártir, né, dizer que ele é um bode expiatório escolhido pelo atual governo federal. Fácil para eles que estão fazendo esse tipo de acusação do lado de fora da cadeia, né? Porque é isso, né? Na hora que você aponta o dedo e mostra o que foi
dito sobre cada um deles, vem todo mundo com 1000 pedras na mão, como se nunca tivessem feito o que fizeram no verão passado. Agora, ele que está lá preso, né, depois de ter adotado o tom bolsonarista, e eu nem vou falar desses eventos mais explorados, como a inação no 8 de janeiro, quando, na diplomação, em dezembro, a tropa dele foi atacada e invadida, porque então era ainda ministro da Justiça, e estou falando da tentativa de invasão do prédio da PF, com a ameaça de lançar ônibus de viaduto em Brasília, tudo também transmitido ao vivo, continuou jantando no restaurante em que estava. Nenhuma palavra deu, porque havia essa coisa da leniência com a violência desses acampados, e já se sabiam que eles estavam no QG. Eles são filmados lá dentro e depois lá fora. É o cara com tornozeleira eletrônica que os mentirosos de sempre vêm dizer que era petista. Não, é o mesmo bolsonarista que ajudou o outro bolsonarista do Pará, Brasil acima de tudo e etc e tal, a implantar uma bomba num caminhão-tanque na véspera do Natal. E, de novo, né? Silêncio, postura absolutamente comedida. Tudo isso, gente, não foi esquecido pela Justiça e não pode ser esquecido na análise desse caso. Desculpa, Lê. Não, só para... porque teve esse plano, né, dessas pessoas de irem para lá, a atual defesa fazer essa romaria na prisão onde está o Anderson Torres. A defesa atual dele vetou isso para evitar afrontas ao Supremo Tribunal Federal, entregou as senhas de e-mails da nuvem do Anderson Torres do celular que ele perdeu nos Estados Unidos para tentar mostrar uma predisposição em colaborar com as investigações, mas isso não foi suficiente para que ele fosse solto, né? O ministro Alexandre de Moraes negou essa soltura na semana passada. Então, diante disso, hoje, especificamente, algumas lideranças bolsonaristas voltaram à carga para poder, como a Renata estava dizendo, ressaltar uma suposta incoerência entre manter o Anderson Torres preso e o Gonçalves Dias solto. São situações absolutamente diferentes, mas na esfera bolsonarista isso está funcionando e está ganhando alguma força. Vi perfis ali com mais de 280 mil seguidores, 300 mil seguidores, tentando subir a tag Libertem Anderson Torres, porque de um ponto de vista prático eles não conseguiram, porque a defesa atual do Anderson Torres vetou essa tentativa deles de mobilizar o nome do ministro da Justiça, super enrolado numa situação em que ele depende e muito de uma boa vontade do Supremo Tribunal Federal para com ele. Se você faz uma romaria de bolsonaristas para uma pessoa que está presa, você gera um problema político também com o STF. A defesa não quer isso, mas nas redes já deu para perceber hoje algumas lideranças operando nesse sentido, de tentar, um clamor ali pela soltura do Anderson Torres, já que a situação dele é bem complicada. Renata, eu queria trazer aqui um pouco, gente, ainda mais a memória desse contexto geral, né? Porque, de novo, né, a mobilização do Twitter, ela funciona muito para os bolsonaristas darem essa impressão de mobilização, né, de pressão sobre... O Supremo já se mostrou muito pouco permeável a tudo isso, né? Quanto efetivamente esse tipo de coisa consegue influir ali no ânimo do Supremo Tribunal Federal? Nesse caso, não me parece. A resposta que veio dias depois do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de não acolher a manifestação do próprio Ministério Público e manter a prisão, é uma sinalização nesse sentido. Agora, o que ficou muito evidente, colocando uma pedrinha a mais no que Leandro estava ali construindo de raciocínio, a articulação da tropa bolsonarista no Congresso para fazer esse raciocínio, ir para a rua no dia que a CNN revelou essas imagens, isso ficou muito evidente, porque logo pela manhã, eu já repercutindo, eu escutei pela primeira vez isso de um integrante do PL, falando, olha, esperamos uma
postura muito enfática, enérgica do ministro Alexandre de Moraes, porque Anderson Torres tem de sair, ou G. Dias tem de ser preso, e isso vai, aos poucos, esse mesmo raciocínio vai se replicando ao longo do dia. No mesmo dia, a gente tem Nicolas Ferreira, que virou o queridinho das redes sociais da extrema-direita, falando justamente sobre isso, sobre a questão da libertação de Anderson Torres. A gente poderia só citar vários aqui que replicaram, mas não me parece que foi algo que todo mundo, de forma coincidente, começou a sentir necessidade de relacionar. É algo que essa rede de apoio do ex-presidente entendeu que era preciso botar nas redes e incutir na cabeça da militância. Gente, eu vou fazer uma pausa muito rápida, volto em instantes.